Os três tipos de crentes que existem na Igreja. Para se entender bem este assunto, preliminarmente, precisa entender os três tipos do ser humano que o apóstolo Paulo descreveu para a igreja que estava em Corinto. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O homem natural, no grego, psuxixos, que é o indivíduo em estado natural, sem o Espírito Santo de Deus, o homem ainda não regenerado, isto é, que não nasceu de novo da água e do Espírito, ainda não tem a habitação do Espírito Santo. Romanos capítulo 8 versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 3. Portanto, sem discernimento espiritual. Só tem o psíquico ou a alma humana desligada do Espírito Santo, ou seja, sem a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2 versículos 14 a 16. Observação: famosos e grandes que dizem aceitar a fé, mas continuam cantando suas músicas, fazendo seus shows, bebendo sua cerveja e se prostituindo com suas fãs. Não há mudança, não há transformação, não há luz neles. Pastores e pregadores, vamos pregar a verdade de Deus para essas pessoas. É lógico que não podemos generalizar, mas é o que tem acontecido muito em nosso meio. Não precisamos de uma grande religião, mas precisamos de uma igreja que faça a diferença. O homem espiritual, no grego, pneumaticos, é o homem regenerado, o que nasceu de novo do Espírito, isto é, o que é nova criatura, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, o espiritual já tem o Espírito Santo habitando nele, e consequentemente, tem a mente de Cristo. Assim, verso 9: em vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8.9. Paulo fez clara distinção entre o natural e o espiritual no 14º e no 15º versículo mencionado acima, entre o natural sem entendimento das coisas espirituais, e o experimentado ou espiritualmente maduro que discerne bem as coisas do Espírito. O crente carnal, no grego, sarkinos, o qual Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 3 versículos de 1 a 4. O espírito mundano causa dissensões nas igrejas. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. 2 Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem, tampouco, ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais, e não andais segundo os homens. É o crente que ainda não é maduro, mas é espiritualmente menino, imaturo. 1 Coríntios 3.1. Por isto age impulsionado pela natureza carnal ou humana, propiciando uma guerra da carne contra o espírito, em si mesmo. Então, para resolver esta questão, o apóstolo Paulo indica o caminho certo, ou seja, precisa crucificar a carne com suas concupiscências, para poder cumprir a vontade de Deus. Assim, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. V 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas capítulo 5 versículos 22 a 25. 4. A mente de Cristo. Todo crente genuíno tem a mente de Cristo, porque habita nele o Espírito Santo, que nos faz discernir espiritualmente todas as coisas, comparando as coisas espirituais com as espirituais, porque o Espírito Santo que habita nele é que dá o discernimento espiritual. É isto que Paulo chama da mente de Cristo, assim, no versículo 16: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Foi Jesus quem pediu ao Pai que enviasse o Consolador, o Espírito Santo da verdade, para permanecer conosco para sempre e para nos guiar em toda a verdade. Assim, e eu rogarei ao Pai,
e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João capítulo 14 versículos 16 e 17. Como muito bem disse o apóstolo Paulo, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8 versículo 14. Daí derivou o nome de cristão, no grego Christos, que quer dizer ungido pelo Espírito. Assim, em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Atos capítulo 11. Versículo 26 parte B. Desta maneira o nome de cristão identifica o ser humano como racional e espiritual, distinguindo-o de um animal irracional. Conclusão. Todo cristão deve ser como o homem espiritual, pensando, falando e agindo de acordo com a pureza, a ética e a moral cristã. Pensando sempre nas coisas que são espirituais ou celestiais do reino de Deus, como disse o apóstolo Paulo, assim, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, também vós vos manifestareis com ele em glória. Colossenses capítulo 3 versículos de 1 a 4. Falar da mensagem da cruz que apresenta Jesus Cristo como Redentor e Salvador suficiente que nos dá a vida eterna. Como disse Jesus, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16. Versículos 15 e 16.